Você sabia que o Papa é o líder do país que mais perdeu território na história da humanidade? É isso mesmo. Enquanto a maioria das nações crescem ou mantém suas fronteiras, o Vaticano, governado pelo Papa, viu seu território diminuir drasticamente ao longo dos séculos até chegar a menos de meio quilômetro quadrado. Hoje, um dos menores países do mundo. Essa é uma curiosidade fascinante e pouco conhecida, que revela muito sobre a complexa relação entre religião e poder ao longo da história. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história cheia de fatos surpreendentes, tradições milenares e personagens marcantes. Mas antes de mais nada, vamos entender quem é o Papa. Ele é o líder espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos no mundo, sendo considerado o sucessor direto de São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, Jesus confiou a Pedro as chaves do reino dos céus, dando a ele autoridade para liderar a igreja. Por isso, o Papa é a figura máxima da fé católica, responsável não apenas por guiar espiritualmente seus fiéis, mas também por administrar o Estado do Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km, menor até que muitos bairros de grandes cidades. Ele é um território independente desde 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão entre o Papa Pio XI e o governo italiano, pondo fim a uma longa disputa sobre o status dos estados papais. Antes disso, os papas governaram vastos territórios chamados Estados Papais, que abrangiam grande parte do centro da Itália entre os séculos 8 e 19. Durante a Idade Média, o Papa não era apenas um líder religioso, mas também um poderoso governante político. O poder temporal dos papas vinha do controle direto desses territórios, que garantiam ao Vaticano grande influência na política europeia. Contudo, com o passar dos séculos, esses territórios foram sendo gradativamente perdidos, até sobrar somente o pequeno território do Vaticano que conhecemos hoje. Essa situação faz do Papa uma figura única. Ele é ao mesmo tempo chefe espiritual e chefe de Estado. No Vaticano, o Papa tem sua própria guarda, a Guarda Suíça, famosa mundialmente pelos uniformes coloridos e disciplina rigorosa. Criada em 1506, essa guarda tem a missão de proteger o Papa e a Santa Sé. Uma tradição muito interessante e pouco compreendida é a do nome do Papa. Quando um novo Papa é eleito, ele não mantém seu nome de nascimento. Ao contrário, ele escolhe um novo nome, que carrega um significado simbólico, refletindo sua visão para o pontificado. Essa prática começou em 533 d.C., quando o Papa Mercúrio decidiu mudar seu nome para João II, porque Mercúrio era o nome de um deus pagão romano, considerado inadequado para um líder cristão. Desde então, todos os papas adotam nomes que muitas vezes homenageiam predecessores ou santos. Por exemplo, o nome João é o mais comum, com 21 papas que o adotaram. Outros nomes frequentes são Gregório, Bento, Pio e Leão. Curiosamente, o nome Pedro é evitado, pois seria uma forma de substituir simbolicamente o primeiro Papa, o apóstolo Pedro, figura central da Igreja. O atual Papa, Francisco, escolheu seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por sua humildade, amor aos pobres e respeito à natureza. Essa escolha refletiu uma mensagem clara de seu pontificado: uma igreja mais próxima dos necessitados, preocupada com justiça social e a preservação do meio ambiente. Quando um papa morre ou renuncia, acontece o conclave, uma reunião secreta dos cardeais que se fecham dentro da Capela Sistina até elegerem o novo líder. Para a eleição ser válida, é preciso que o novo papa obtenha pelo menos 2/3 dos votos. Durante o processo, uma fumaça preta sai pela chaminé da capela para indicar que a votação continua, e uma fumaça branca anuncia a escolha do novo Papa. Um momento que emociona milhões de fiéis no mundo.
o papado é fundamental para o catolicismo, pois o Papa define diretrizes teológicas, morais e sociais para a Igreja. Ele nomeia bispos, cardeais e envia missionários, além de se posicionar em questões éticas contemporâneas como bioética, direitos humanos, tecnologia e meio ambiente. Ao longo da história, muitos papas tiveram papel fundamental na política mundial. Por exemplo, João Paulo II foi um dos papas mais influentes do século XX. Ele viajou o mundo inteiro, ajudou a derrubar regimes autoritários e incentivou o diálogo interreligioso. Outro exemplo marcante foi Bento XVI, um teólogo renomado que renunciou voluntariamente, algo raro na história recente. Mas a história do papado também tem episódios de conflitos, como a existência dos antipapas, que disputavam a legitimidade do papado em diferentes períodos, o que revela a complexidade da Igreja e suas disputas internas. O Vaticano é também um centro cultural e artístico incomparável. Dentro dele estão obras-primas da arte renascentista, como a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina com seus afrescos de Michelangelo e a Biblioteca Apostólica Vaticana, que guarda tesouros da história do conhecimento humano. Além da dimensão espiritual e cultural, o Vaticano exerce papel diplomático importante. Ele mantém relações com mais de 180 países e participa de discussões internacionais em órgãos como a ONU. O Papa muitas vezes atua como mediador em conflitos, promovendo a paz mundial. Falando em poder e influência, vale destacar que o Papa é uma figura que transcende gerações e fronteiras. Ele é um símbolo de fé para bilhões, mas também um ator relevante na política global, lidando com desafios complexos como o secularismo crescente, crises humanitárias e o avanço da tecnologia. Agora, vamos mergulhar em alguns episódios históricos que mostram a influência do papado. O cisma do Ocidente, 378-417, quando houve uma divisão na Igreja com papas rivais em Roma e Avignon, provocando uma crise que só foi resolvida com o Concílio de Constança. Esse evento abalou a fé de muitos fiéis e desafiou a autoridade papal. A renúncia de Bento XVI em 2013, um marco histórico, pois foi a primeira renúncia papal em quase 600 anos. Ele alegou razões de saúde e idade avançada, abrindo caminho para a eleição do Papa Francisco. O papel do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, ainda hoje tema de muitos debates sobre sua atuação e posicionamento diante do Holocausto. Também é importante entender os símbolos do papado, como o Anel do Pescador, que representa a autoridade do Papa como sucessor de Pedro. O uso da mitra, a capa vermelha e os anéis são carregados de significado histórico e litúrgico. Por fim, podemos refletir sobre o futuro do papado e da Igreja Católica. Como a instituição se adaptará aos desafios do século XXI? A tecnologia, a globalização e as mudanças culturais pressionam a Igreja a inovar sem perder sua essência. O Papa Francisco tem mostrado sinais de uma Igreja mais aberta e engajada com as questões sociais, ambientais e de justiça. Mas o caminho é longo. Se você fosse Papa, que nome escolheria? Que mensagem gostaria de deixar para o mundo? Deixe seu comentário. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias incríveis sobre religião, história e cultura. Obrigado por assistir e até a próxima.